A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e irmãs, amém? Eu sou a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, que traz a porção bíblica e hoje mais uma porção da palavra de Deus para a sua vida, para a sua edificação. Amém? E graças a Deus por mais um dia na presença do Senhor. Hoje nós temos a oportunidade mais uma vez de ouvir a palavra de Deus, de aprender nas Escrituras Sagradas com a palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo nos dois últimos versículos, no 18 e no 19, que diz assim a palavra de Deus: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Então, meus irmãos, nós vemos aqui no início do livro de Jeremias, nós lemos no capítulo 1 e nos versículos 18 e 19, e nós vemos que quando Deus chamou Jeremias para ser seu mensageiro, Deus, ele promete proteger Jeremias. Deus, ele prometeu proteger Jeremias no aspecto espiritual, pois o Senhor, ele deu ao profeta a força interior de uma cidade fortificada. Nós vemos que no versículo 18, Deus diz para Jeremias: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E a proteção de Deus ainda estende-se também fisicamente. Aqui no versículo 19, Deus disse assim para Jeremias: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Então, no momento em que Deus chama Jeremias para ser seu mensageiro, Deus faz essa promessa para Jeremias de proteger ele tanto espiritualmente como também fisicamente. Quando Jeoaquim chegou ao poder, Jeremias de repente encontrou a sua vida em perigo, mas o Senhor assegurou da proteção divina. Você pode estar lendo no livro de Jeremias, capítulo 11, e nos versículos 18 ao 23. Essa promessa parecia ser contraditória quando Pazur encarcerou Jeremias, açoitou e acorrentou o profeta. Jeremias 20, versículos 1 e 2. Jeremias então repreendeu o Senhor por supostamente enganá-lo, mas logo recuperou a confiança em Deus. Capítulo 20 de Jeremias, e nos versículos 7 ao 13. Além disso, no início do reinado de Jeoaquim, Jeremias ele foi preso e julgado. Jeremias 20, capítulo 26, nos versículos do 1 ao 24. O Senhor, ele cumpriu sua promessa de fortalecer o profeta interiormente, o que permitiu que Jeremias mantivesse a calma.
A proteção externa provinha de alguns líderes da comunidade que haviam servido durante o reinado de Josias. Jeremias 26, capítulo 26 e versículo 24. Jeremias então passou a se esconder quando os oficiais de Jeoaquim procuravam matá-lo. Jeremias capítulo 36, nos versículos 19, versículo 20 e 26. O Senhor, nesse caso, providenciou para ele amigos que se recusaram a revelar o esconderijo de Jeremias, até mesmo depois da morte de Jeoaquim. Zedequias, o novo rei, foi mais gentil com Jeremias, mas a vida do profeta Jeremias correu perigo várias vezes durante o cerco de Jerusalém. Certa ocasião, os oficiais do rei lançaram Jeremias em uma cisterna de lama. Deus protegeu Jeremias usando um estrangeiro para resgatar Jeremias. Porque Deus, ele usa quem ele quer. Aqui, nesse caso, Deus usou um estrangeiro para resgatar Jeremias da cisterna de lama. Posteriormente, Zedequias colocou o profeta em prisão. Jeremias, capítulo 38, versículos do 1 ao 28. Jeremias sobreviveu à queda de Jerusalém, embora quase ter sido levado cativo para a Babilônia. Jeremias, capítulo 39, e versículo 14. Deus também protegeu Jeremias de Joanã e de seus companheiros, que levaram Jeremias e Baruque para o Egito contra a vontade deles. Jeremias capítulo 43, nos versículos do 1 ao 7. Então nós vemos aqui a vida do profeta Jeremias. Nós vemos o ministério dele. Jeremias, ele foi chamado por Deus. Deus, ele chamou Jeremias para ser seu mensageiro. Jeremias passou por vários perigos, mas nós vemos que Deus, ele cumpriu a promessa dele de proteger Jeremias, tanto espiritualmente como fisicamente. A proteção do Senhor a Jeremias incluiu confiança, amigos que o defenderam e as circunstâncias que Deus orquestrou. Jeremias, ele enfrentou muito perigo durante o seu ministério e questionou as promessas de Deus em alguns momentos, mas Jeremias, ele esperou pacientemente e viu Deus provar-se fiel às suas promessas. Amém? E você tem confiado nas promessas de Deus? Você tem mantido-se calmo e fiel durante a sua caminhada cristã? Você tem confiado naquilo que Deus te prometeu? Ou você tem perdido a sua fé em meio às tempestades, em meio às adversidades? Você tem perdido a sua confiança em Deus? Hoje, eu te convido a meditar no livro de Jeremias.
Deus, Ele cuida de mim e de você, porque Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Ele te chama para fazer a obra de Deus, Ele te chama para levar a palavra do Senhor, Ele te usa como Ele quer e Ele te capacita. Nós sabemos que Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele chama, aqueles que Ele escolhe, aqueles que se colocam à disposição dEle. Creia nas promessas de Deus. Leia e medite na palavra de Deus todos os dias para que você não seja enganado por profecias falsas que muitas vezes nós vemos. Quando você está firme em Deus, quando você lê e medita na palavra de Deus, quando você tem um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, quando você está firme em Deus, agarrado na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, porque é aonde nós encontramos a palavra de Deus, a direção de Deus. Quando nós estamos agarrados a esta palavra do Senhor, nós não somos enganados. Nós temos uma direção de Deus, nós temos uma visão espiritual, nós temos discernimento espiritual. Amém? Glória a Deus, bendito e santo é o nome do Senhor. Fique com esta palavra no dia de hoje, que o Senhor nosso Deus continue nos guiando com o seu Santo Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós, seres humanos, nós sabemos que de nós mesmos nós não conseguimos, mas Deus, nós somos fracos, mas o Deus que nós servimos, Ele é forte, Ele é poderoso. Glória a Deus. E aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, porque nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Nós servimos ao poderoso Deus, ao Deus que criou todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Fique com esta palavra no dia de hoje e que Deus te abençoe.